Com fé e café, você vai ter energia para encarar sua correria nesta primeira segunda-feira do ano. Até amanhã às 4. Beijo! Até! Nessa segunda-feira, a Ana Maria está de volta ao Mais Você. No quadro Na Rota da Ana, ela mostra as belezas do Rio Grande do Norte e nos leva de volta a lugares que visitou há mais de 20 anos. Tem mergulho nas piscinas naturais, as curiosidades da Árvore do Amor e o passeio pelo maior cajueiro do mundo. É logo depois do encontro. Bom dia, Rio Grande! Oferecimento Sicredi. Oi, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026, a primeira segunda-feira desse ano. Eu sou a Carolina Guaido, a gente está acostumado a se encontrar aqui na programação da RBS TV. Então hoje eu te peço licença para te fazer companhia, entrar aí na tua casa. Nós vamos juntos até às 8h30 da manhã com o que de principal acontece no Rio Grande do Sul. Um balanço do que aconteceu nesses primeiros dias do ano e o que ainda está por vir. A gente tem muita coisa para conversar, então vamos nessa. Temperatura um pouco mais baixa hoje em Porto Alegre, faz 16 graus, temperatura ainda menor em algumas cidades do interior do estado, mas a gente está no verão, então tem muita gente ainda na praia, voltando de lá. E esses são alguns dos nossos assuntos de hoje aqui no Bom Dia Rio Grande. Vamos nessa? Então a gente já começa te contando que, infelizmente, esse feriadão de Ano Novo foi trágico nas estradas aqui do Rio Grande do Sul, marcado por muitos acidentes e também teve muitas vítimas. Em um desses acidentes, 3 pessoas morreram ainda ontem, na RS 239, no Vale dos Sinos. Esse vai ser agora o primeiro assunto da Júlia Taube, que já está aqui junto com a nossa equipe de repórteres. Conta mais já pra gente. Oi, Júlia, bom dia pra ti, bem-vinda. Oi, Carol, bom dia para ti, para quem está em casa nos assistindo. Pois é, esse acidente aconteceu no quilômetro 31 da RS 239, em Sapiranga. Foram 3 vítimas. Uma menina de 17 anos chegou a sobreviver no momento do acidente, mas depois não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na tarde de ontem. Em seguida, a gente vai trazer os detalhes desse acidente, como foi a dinâmica, inclusive um vídeo que aparece o acidente acontecendo. Obrigada, Júlia. Já já a gente traz mais detalhes e informações, então, desse acidente. E acidentes como esse acendem um alerta para a gente ter ainda mais cuidado ao pegar a estrada. Em mais esse dia que promete muito movimento na volta para casa. O Eduardo Paganella vai acompanhar o trânsito em algumas rodovias. Teve muito movimento já no fim de semana, desde o último sábado. E hoje é mais um dia que promete, né, Paga? Bom dia. Bom dia, Carol, bom dia a todo mundo que nos acompanha. De fato, hoje é mais um dia onde a projeção é de muito movimento nas estradas, principalmente que ligam o litoral norte do Rio Grande do Sul à região metropolitana de Porto Alegre. O movimento já começa a se intensificar, mas ainda não há nenhum ponto de congestionamento, tanto na Freeway quanto na RS 040. Ao longo do Bom Dia Rio Grande, a gente vai se deslocar para essas rodovias, já estou inclusive com o colete aqui, né, de trânsito. A gente vai se deslocar para essas rodovias para trazer informações em tempo real sobre a movimentação de veículos no retorno do feriado aqui para a região metropolitana. Valeu, a Júlia e o Paga já devidamente sinalizados para acompanhar todo esse retorno, essa volta para casa. Se você está pegando a estrada agora, já disse o Paganella, é um bom momento. Vem com calma, vem sem pressa, para a gente começar bem esse 2026. E nessa volta à rotina, tem, claro, imposto esperando para ser pago, aquele monte de boleto que a gente tem pela frente. Então hoje começa a emissão das guias do IPTU aqui de Porto Alegre. O Alberi Neto traz esse alerta para os porto-alegrenses. Mais uma conta para a gente pagar, mas dá para se organizar, né? Bom dia, Alberi. Bom dia, Carol, minha amiga. Bom dia para todo mundo que nos acompanha no Bom Dia Rio Grande nesta primeira segunda-feira do ano. Também desejando um feliz ano novo a todos, voltando hoje ao trabalho. Ano novo, novas dívidas, né? Pois é, hoje começa então a emissão do IPTU. E a gente vai falar sobre como fazer a emissão desse boleto para o pagamento à vista. Mas a gente sabe que também tem muita gente que tem dificuldade com a internet ou às vezes quer mesmo um atendimento presencial. Também vamos explicar como fazer isso para não ter o risco de atrasar o seu IPTU neste ano. Tá certo, obrigada. A gente vai ficar de olho, afinal de contas, né? Tá aí mais um imposto que todo mundo tem para pagar. E você pode, claro, sempre participar com a gente. A gente quer que você mande a sua mensagem. Como é que tá na sua cidade? Tá voltando para casa agora? Em qual rodovia que você tá? Você pode sempre nos enviar suas mensagens. Tem o QR Code aqui, ó, já aparecendo na nossa tela. E se tá no caminho, já saiu de casa,
acompanha a gente pelo Globoplay, é fácil, é rápido, o acesso ali na tela do celular, no seu tablet. Você hoje me faz companhia, quero a tua companhia hoje aqui no Bom Dia Rio Grande. E se tu conhece alguém que está com aquela dificuldade de sintonizar a RBS TV, também aponta a câmera do celular para o código que aparece aqui no nosso canto da tela e aí você fica sabendo como fazer. Bom, a gente está começando então esse Bom Dia Rio Grande, fica com a gente, você viu, né? Tem muita informação pela frente. A gente começa te mostrando imagens de um belo amanhecer na cidade de Uruguaiana. A temperatura nesse momento por lá é de 16 graus. Fronteira oeste com o sol já dando as caras nessa primeira segunda-feira do ano. E vai esquentar, a temperatura vai até os 27, não faz tanto calor quanto fez nos últimos dias, mas pertinho dos 30 graus. Agora a gente vem aqui para a capital gaúcha, vamos ver como é que começa esse dia, já com mais nuvens aqui em Porto Alegre. Agora faz 15 graus, quem saiu bem cedinho de casa como a gente, viu que teve já uma ou outra pancada de chuva, mas a previsão para as próximas horas é de períodos de céu nublado, o sol também deve aparecer e a máxima deve chegar até os 26 graus. Agora vamos ver como é que começa essa segunda-feira pela cidade. Você vê imagens da Avenida Edivaldo Pereira Paiva, aqui na capital. Quase ninguém passando nesse momento, uma segunda-feira bem diferente das que a gente estava acostumados aí até o final do ano. O dia vai começando devagar, muita gente ainda entrando em férias, retornando para casa. Esse vai ser um dos nossos assuntos de hoje, aqui no Bom Dia Rio Grande. Vamos lá para a zona norte da capital, Assis Brasil, ali no cruzamento com o Acertório também, né? Tem gente passando ali na rua, você vê pouquíssimo movimento e o sol já vai aparecendo nesse momento aqui na capital gaúcha, que tem agora essa temperatura aí na marca dos 16 graus. E olha, um acidente deixou uma mulher ferida hoje de madrugada aqui na capital gaúcha. O acidente ele aconteceu no cruzamento das avenidas Bento Gonçalves e Antônio de Carvalho. De acordo com a Brigada Militar, a motorista perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore. A mulher fez o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool. Ela teve ferimentos leves e foi encaminhada para atendimento médico. O marido da motorista, que estava na carona do carro, não ficou ferido. O feriadão acabou, né? O meu também, estava de folga, estava na praia, voltei para Porto Alegre. Tem muita gente voltando para sua cidade, é hora da gente voltar para a rotina. Então, vou conversar ao vivo com o meu amigo Eduardo Paganella, está a caminho da RS 040 em Viamão. Teve já bastante movimento aí durante essa volta para casa, tanto no sábado quanto no domingo. O que a gente pode dizer? É um bom momento, não é? Como é que está a situação agora por aí, Paga? Bom, Carol, a gente está se deslocando para a RS 040, nós falamos agora da Avenida Bento Gonçalves, na zona leste de Porto Alegre. Deixa eu até virar a câmera já para mostrar o cenário por aqui, porque é um cenário mais tranquilo, né? Movimentação muito tranquila neste início de manhã aqui na região da Avenida Bento Gonçalves. Nenhum ponto de lentidão, é até bem diferente do que a gente costuma encontrar aqui nesse trecho normalmente durante o ano, né? Durante o ano a Avenida Bento Gonçalves tem um movimento muito intenso. Mas a gente já tem trânsito mais intenso em alguns pontos aqui da capital e também principalmente das rodovias. Eu já quero alertar o trânsito de saída da 040 lá na região de Capivari do Sul em direção a Águas Claras, já com movimentação mais pesada de veículos, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar. Não chega a haver congestionamento, mas só para se ter uma ideia, ontem, por exemplo, o trânsito foi muito pesado nesse retorno do litoral em direção à região metropolitana pela RS 040. Inclusive, com pontos de lentidão, motoristas enfrentaram longos congestionamentos na RS 040 ao longo do domingo. E hoje não deve ser diferente. A projeção é de tráfego muito intenso na RS 040. Nós estamos nos deslocando para lá justamente para mostrar esse fluxo de veículos mais pesado, mas segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, apesar dos dados indicarem fluxo mais intenso, movimentação mais pesada na 040, não há congestionamento para os motoristas. Eu quero alertar uma situação já na RS 030 em Tramandaí, na saída de Tramandaí em direção à Estrada do Mar, em direção à Freeway. É uma outra rodovia com fluxo mais pesado e essa sim, já com movimentação mais intensa nessa saída de Tramandaí em direção principalmente à Freeway. Motoristas que saem pela 030
normalmente pegam a freeway rumo à região metropolitana. Já há movimentação mais intensa e os motoristas precisam ficar um pouco atentos em relação a essa situação. Então é um ponto de atenção para quem está circulando agora já nas rodovias do Litoral Norte. Atenção, RS 030 já com movimentação mais carregada nesse retorno para a região metropolitana. Para finalizar, Carol, já a gente pode dizer assim, um momento de movimentação mais intensa, mas os motoristas ainda vão enfrentar trânsito tranquilo nesse retorno do litoral para a região metropolitana. O pessoal que vai sair agora vai perceber a estrada um pouquinho mais cheia, mais movimento nesse retorno para Grande Porto Alegre, mas neste momento a gente ainda não tem nenhum ponto de lentidão entre o litoral norte e a região metropolitana de Porto Alegre. Volto contigo, daqui a pouquinho a gente fala diretamente da RS 040 para trazer todos os detalhes do fluxo. Combinado, Paga. E olha, teve muita gente que voltou, inclusive desde sábado. O tempo não estava bom na praia, deu uma virada, veio um nordestão. Teve mais de 3 horas, né, na RS 030 em direção a Porto Alegre. Está aí de novo o Paganella falando dessa movimentação intensa a partir de agora, de quem está aproveitando até o finalzinho e voltando para casa nessa segunda-feira. O Alberi Neto nos conta agora como é que está aqui na capital gaúcha. O pessoal acordou cedo para trabalhar junto com a gente ou está todo mundo dormindo ainda, Alberi? Olha, Carol, para quem está saindo da capital, um movimento bastante tranquilo, mas eu vou virar a câmera para mostrar para vocês. A gente está fazendo o acesso aqui na Castelo Branco já para chegar ao centro de Porto Alegre, para quem vai fazer a chegada na rodoviária, enfim, ou a chegada ao centro da capital. Dá para ver que já tem um movimento começando a se acentuar nesse horário agora, 6h11 da manhã. Já tem vários carros chegando por aqui, o trânsito um pouco carregado nesse sentido da Castelo. Segunda-feira normalmente é um horário em que já se tem bastante trânsito por aqui, mas a gente vê que são muitos carros aí, pessoas voltando de viagens, carros carregados, com famílias, muita gente dentro dos carros. Então o pessoal voltando de viagem e bastante trânsito já na chegada a Porto Alegre. A gente passou agora há pouco ali também pela região da rodoviária de Porto Alegre e já tem muita gente ali do lado de fora esperando o transporte por aplicativo, embarcando nos táxis, atravessando a rua ali para buscar transporte em outros locais. Então bastante movimento também naquela região. A gente vê agora mais aí na imagem mais ônibus chegando aqui à região da rodoviária e deve ser um dia assim, né, de muito retorno para casa, muita gente voltando para a capital depois deste feriadão de Ano Novo. O trânsito aqui na Castelo Branco, ele flui com tranquilidade, mas está carregado. Aqui na imagem parece que está um pouco limpo o trânsito, né, mas lá na frente a gente vê que já tem bastante movimento no trânsito aqui na chegada a Porto Alegre nesse início de manhã, mas mesmo assim, sem registro de acidentes aqui na região, tudo certo com o trânsito, é só o movimento deste horário, desse início de manhã de segunda-feira, primeira segunda-feira aí de 2026. Valeu, Alberi, nossos repórteres que já voltam com mais destaques, mais detalhes do que acontece nessa primeira segunda-feira de 2026, que a gente faz a nossa primeira parada também aqui do Bom Dia Rio Grande. Você fica aí, tá? Pega um cafezinho, volta já para me fazer companhia, porque logo depois do intervalo a gente te conta que, infelizmente, uma mulher de 31 anos foi morta a facadas nesse fim de semana em Guaíba e o principal suspeito é o companheiro dela, que está preso, né? A gente cansa de falar desse assunto, mas a gente tem que insistir, porque em briga de marido e de mulher a gente tem que meter a colher, isso não pode seguir acontecendo. Ainda hoje a gente te mostra também que os estragos que o vento causou e também a maré alta provocaram transtornos no litoral gaúcho. Na Barra do Chuí e no Hermenegildo, no litoral sul. Das 7 guaritas, só uma delas ficou de pé. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as rajadas de vento chegaram a mais de 60 km por hora e a altura das ondas ultrapassou os 2 metros. E sabe o que mais teve ontem no tempo? Acredite, em pleno mês de janeiro a gente teve geada, em pleno verão. Num fim de semana que foi marcado pela queda das temperaturas, geou lá em São José dos Ausentes. Já a gente te conta mais detalhes daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Rio Grande, tá? A gente volta a seguir então com mais informações. Não sai daí que eu volto já. A gente vai seguir aqui acompanhando esses trabalhos e vendo aí como é que vai ficar a situação dos quiosqueiros. Carol, volto contigo. Obrigada, Pedro, pelas informações. Um abraço para o Thiago, para a Dona Maria, todos os quiosqueiros que tanto trabalham, que estão começando dessa forma o ano, mas que com a ajuda aí, tomara que tenham essa pronta recuperação. E a ressaca também derrubou um monumento da praia de Atlântida Sul, que fica também no litoral norte. A Rosa dos Ventos, ela foi levada pela água no sábado. A Prefeitura de Osório, que é responsável pela praia, afirma que vai recolher as peças de concreto ainda hoje para reerguer a estrutura em um outro momento.
O município orientou os banhistas a evitar o mar enquanto persistia essa ressaca e disse que nem os quiosques e nem as passarelas da cidade foram atingidos. E olha, vamos dar uma olhada na previsão do tempo para as próximas horas. Tem uma área de alta pressão impedindo a formação de nuvens. E aí, com isso, o tempo fica bem firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul, com o sol aparecendo, nuvens e pancadas fracas, só aqui entre parte do litoral e também a região metropolitana. Amanhã, esse centro da alta pressão, ele vai estar mais pertinho do mar. Ainda mantém o tempo firme e a chuva fica concentrada nessa área central aqui, que vai até a região da Serra, essa área mais escura do mapa. Um dia de sol, poucas nuvens, ainda não é aquele pico do retorno do verão. Ainda vai ser uma terça-feira que começa assim como foi hoje, com um friozinho de manhã cedo. Você vê aqui as temperaturas mínimas que devem ser registradas. A mínima fica em 17 graus aqui na capital gaúcha, faz 15 em Caxias do Sul, 14 na região de Santa Maria, 17 graus lá na fronteira oeste em Uruguaiana. Aí, com o passar das horas, o sol aparece, esquenta mais do que hoje. As máximas já podem até passar dos 30 graus. Hoje o dia varia aí entre 27 e 28 graus, mas aí na terça-feira faz máxima de 30 a 31 em toda a área central. Metade norte do estado vai ter 29 graus, 31 lá no alto em Frederico Westphalen, a capital gaúcha, também chega aos 31 graus. E na região mais central, aqui que pega no sul do estado, Pelotas e Rio Grande, a máxima vai até os 28 graus. Agora são 8 horas e 29 minutos. Mais informações você confere sempre ao longo da programação da RBS TV, também na nossa programação nas ruas. Daqui a pouco mais tem Jornal do Almoço. Muito obrigada pela tua companhia. A gente se encontra por aqui amanhã a partir das 6 da manhã. Beijo, até mais. Bom Dia Rio Grande. Oferecimento Sicredi. Nessa